Olá, já estamos de volta ao vivo com você, agora recebendo aqui a presença de muitas pessoas que eu gosto, depois eu falo de quem está aqui também fora, mas a doutora Eunice Schlick, é isso, né? Ela que é presidente da Comissão de Direito Sistemático da Seccional de Florianópolis. Vou ter aqui um currículo rapidinho teu aqui, Eunice. Bacharel em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, é isso? Muito bem. Turma de... Não precisa dar a data da turma também, né? Não, né? Esse dado a gente pula aqui. Pós-graduação em Direito e Gestão Ambiental, a CESUSC de Floripa, também em 2005, e desde 97 exerce a advocacia de forma preventiva, prestando consultoria e também no contencioso judicial. Atualmente ela é proprietária de um escritório com diversas parcerias, inclusive para atuação nos tribunais superiores. Ela atua principalmente na área de Direito de Família e Sucessões, membro da Comissão de Direito de Família e da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB Santa Catarina e diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família de Santa Catarina. É mais ou menos isso, né? Bom dia, tudo bem contigo? Tudo bem, bom dia. É um prazer estar aqui, gratidão pela oportunidade. O prazer é nosso. Você está aqui hoje não só para vir ao programa, que é um prazer muito grande, é uma honra, mas você vai dar uma palestra hoje, é isso? Isso, tem uma palestra hoje à noite na UAB, às 19 horas, estão todos convidados. O tema é Direito Sistêmico e as constelações no Judiciário, as constelações familiares. Inclusive, deixa eu só fazer uma correção. É presidente da Comissão Direito Sistêmico da UAB. Aqui a Thalita sempre me quebra, ela botou direito sistemático, eu fiquei pensando, sistemático e sistêmico, mas é sistêmico, na verdade. Isso é uma novidade, né, para muitas pessoas que não têm conhecimento do que é o direito sistêmico. Como é que ele atua dentro dessa questão jurídica? Então, primeiro que nós somos, né, a OAB de Santa Catarina foi pioneira na criação dessa comissão, né, então isso já é super significativo. Certo. Estamos aí agora com outras comissões em outros estados já, mas nós fomos os primeiros. E o direito sistêmico é uma grande novidade, ao mesmo tempo que também não é, porque é bem antigo, né? Todo direito é sistêmico, na verdade, né? Quem estuda direito sabe que nos estudos iniciais, a teoria geral do processo está lá falando que o direito é sistêmico. Então, qual que é a novidade, né? Nós estamos num momento em que aí passam vídeos no WhatsApp falando da Revolução Industrial e o que fazer para reinventar-se no exercício da advocacia. Certo. Então, nós entramos nesse movimento, né, trazendo essa inovação, uma nova possibilidade. Eu considero que o direito sistêmico é uma nova forma de olhar o conflito. Você olha o conflito sobre um prisma, sobre o todo, né? Por que só quando chega para o juiz, que tem acesso ao processo na íntegra, por isso o sistêmico, né, que você consegue saber o lado das duas partes envolvidas naquele litígio. Nós, advogados, normalmente temos acesso apenas a uma das partes. Então, a gente desenvolve, a partir desse conhecimento, uma nova forma de olhar para esse conflito, né, procurando ver o todo. Quando a gente estuda na graduação, os ensinamentos eles são, né, direito de família, direito ambiental, direito civil, eles são compartimentabilizados, né, eles não são... a gente já vem num formato de estudo nesse sentido. Então, o direito sistêmico ele traz uma releitura do conflito, uma nova possibilidade de atuação, né? E as constelações familiares, elas são uma ferramenta, né? Elas são a técnica que dão vazão a esse movimento. Só que a gente tem muito cuidado, sabe, Chico? Porque o uso das constelações é como mediação, conciliação, é mais uma técnica. E nós, advogados, então, por nós termos normalmente acesso apenas a uma das partes, não necessariamente que a gente vá fazer uma constelação. Mas como é que acontece isso, né? Você chega, o cliente olha para a gente, vem numa consulta, né? Eu, inclusive, já me sento assim com o meu cliente, como nós dois estamos sentados. É toda uma questão de postura, né? Eu considero o principal disso tudo você adquirir esse olhar, esse conhecimento, essa postura, uma nova postura. Você para de se misturar com a questão do seu cliente. Então, às vezes, tem muitos equívocos que fica parecendo que nós, advogados, queremos ser terapeutas, e não é nada disso. A gente, muito pelo contrário, a gente quer que essa emoção que o cliente traz, com esse nosso novo olhar, a gente consegue se distanciar dessa emoção e aplicar a parte técnica, que é o conhecimento da legislação, que é o que nos cabe, enquanto profissionais. O que nos
digamos que diferencia, né, é esse olhar. Você tem conhecimento dessas leis, né, sistêmicas da filosofia de Bert Hellinger, né, que já é considerado uma filosofia, já tem a Hellinger Science, e que ela pressupõe 3 ordens, né, ordens que regem os relacionamentos como um todo. Independente de você concordar com isso ou não, essas ordens atuam nos relacionamentos. E nós trabalhamos com pessoas, né? Os advogados, normalmente, as questões que nos apresentam os clientes envolvem outras pessoas, independente da área de atuação. Então, por isso que a gente fala que o direito sistêmico ele é interdisciplinar, ele cabe em todas as áreas, seja na área de trabalhista, por exemplo. Eu ia te fazer essa pergunta, vamos lá. Né? Você pega esse olhar do advogado, nós temos uma visão que o advogado está muito preocupado, em primeiro lugar, defender esse cliente e conseguir um resultado positivo para esse cliente. Há um interesse financeiro também nisso. Quando você pega uma ação familiar, que muitas vezes envolve divisão de bens, divisão de filhos, divisão de cachorro, vai um monte de interesse nisso aqui. Né? Há um resultado que também pertence ao advogado, que é interessante para o advogado. Quando você pega uma atuação em que você consegue olhar isso de maneira um pouco diferente, em que haja um entendimento entre essas pessoas, em primeiro lugar, que essas pessoas, essas duas partes se entendam, é uma questão inovadora também, né? Que foge dessa questão apenas da questão da decisão legal e de defender o interesse do seu cliente. E por isso que ela tem esse poder muito interessante quando é na área da família, que são pessoas que estão brigando, né? Ou houve uma traição, ou houve um desentendimento, ou é uma divisão de bens, que quando se mexe no dinheiro é uma coisa muito difícil, muito complicada. E quando esses advogados começam a olhar isso para um entendimento maior, não apenas vamos dividir esse negócio e acabou essa relação, é muito legal isso. Mas como levar isso também para outras áreas, como na trabalhista, por exemplo, que é uma relação também de anos de patrão, empregado, etc. e tal, como levar para outras áreas do direito, fazer com que essas pessoas se entendam também, não só levando em conta uma divisão ou uma questão monetária. Então, essas ordens elas atuam em todos os sistemas, em todos os tipos de relacionamento. Então, empresa, por exemplo, às vezes você pode diagnosticar observando, né, o empregador. Por que ele recebe tanta ação trabalhista pedindo indenização ou questões de assédio? Entende? As ações são reiteradas no mesmo sentido. Há algo naquele sistema da empresa que impele o funcionário a atuar dessa maneira. Então, a gente considera que, como tudo são sistemas, né, esse conhecimento nos traz essa possibilidade, que também é um conhecimento muito antigo, a teoria dos sistemas, né, nós somos um sistema, nós somos 50% pai e mãe, uma empresa também é o sistema dos donos, dos funcionários, são vários sistemas implicados ali. Então, você consegue, a partir desse conhecimento, digamos que conseguir encontrar onde que está. Às vezes pode ser a postura do patrão, porque muitas vezes o funcionário ele quer apenas um reconhecimento, ele quer ser visto, quer receber um elogio, quer ser acolhido, né? Então, por que as ações, tudo tem a subjetividade, né? Tudo tem questões emocionais implicadas. Normalmente, até um litígio na área tributária, por exemplo, que eu tenho uma situação prática de uma escola que deve uma questão absurda de impostos, e onde que se originou isso? Você vai ver onde que está a origem, né? A origem está no relacionamento das partes, ou seja, as diretoras, o contador da empresa tem vínculo afetivo com uma das diretoras e ele cometeu um erro, né? E por que a escola, então, não modifica esse contador? Porque ele tem um vínculo afetivo. Uma relação afetiva com alguém. Então, isso faz com que, né, muitas vezes desestabilize tudo. Então, se você lança esse olhar, consegue perceber onde está o seu equívoco, você consegue fazer com que isso estanque, né? Porque muitas vezes é só uma postura. Então, por exemplo, outra coisa, né, nas questões empresariais, as pessoas não respeitam por exemplo, o dono lá é uma pessoa muito mais velha, entra e tem a diretoria composta e um dos diretores também tem uma certa idade, daí entra uma pessoa de gestão, por exemplo, mais jovem, que entende tudo de tecnologia, etc. Dá um choque danado. Isso, e acaba ocupando, ela não se coloca com respeito à hierarquia, quem chegou primeiro. Então, são 3 leis, né, que atuam, que são o pertencimento,
a hierarquia e o equilíbrio. Então, quando você desenvolve esse conhecimento e esse olhar, você percebe ele em todos os movimentos que acontecem, né? Inclusive dentro das empresas. Então, você percebe que muitas vezes empresas familiares, né? Eu trabalho muito na área, né, de sucessão também. Certo. O planejamento sucessório, você observa que as empresas familiares, quando falece, às vezes o dono, né? Patriarca lá, Isso. Às vezes a empresa vem à falência. Então, também se observa, se você for fazer essa análise, essa visão sistêmica, né, que seria uma advocacia sistêmica, humanizada, né, um papel de gestão de conflitos, você consegue perceber. Então, isso faz com que a gente tenha uma atuação, digamos que é um plus, né, na nossa forma de atuar. Você colocou uma palavra que eu acho fantástica, que tem se usado bastante, mas ainda não está de total entendida, que é humanizar. Né? O que é humanizar? E a gente observa que cada vez mais nós, que somos seres humanos, estamos precisando disso, de uma relação humanizada. É uma relação de direitos e deveres, é uma relação de regras, tudo certo. Mas a relação precisa ser humanizada, ser entendida de tal forma, ver no outro o ser humano. E é o que está faltando bastante também. Exatamente, você olhar para o outro com respeito, entender que você tem o mesmo valor, isso é o equilíbrio. Até vou te citar um exemplo onde que você provoca um desequilíbrio, geralmente, nos relacionamentos. Houve-se muitos relatos, por exemplo, eu vivi com ele, me casei, sustentei os estudos, e daí, quando ele acabou, se formou, ele foi embora. Então, você percebe ali o desequilíbrio entre o dar e o receber. Porque quando você dá demais e o outro não dá nada, não precisa dar da mesma forma, mas gera um abismo que a pessoa acaba se afastando. Então, às vezes, você adota uma postura que você não tem ideia, né? O porquê que isso está acontecendo comigo? E você atrai outras situações, então vão se repetindo e vão acumulando dores, né? E essa questão humanizada, Chico, é muito importante. O que eu considero que essa visão também traz a possibilidade da gente empoderar o outro. Porque quando nós, advogados, por exemplo, que recebemos uma procuração, né? Você tem que representar o interesse do seu cliente. E você se coloca na posição de salvador daquele cliente, né? Você vai salvar. Então, você já foi capturado por aquele conflito. E quando você aprende a postura sistêmica, você entende, olha para aquela pessoa com respeito, né? Entende que ela tem um sistema familiar de que ela faz parte e que não nos cabe essa postura de querer salvá-lo, e sim, né, uma postura de simplesmente fazer o nosso papel, que é do advogado. Então, a grande questão para atuar com esse conhecimento é fundamental o autoconhecimento. Quem acompanha tribunais ou não acompanha tribunais, né? A grande maioria não tem essa vivência de tribunais. Quando vai no tribunal, se assusta, porque é uma situação de antagonistas. Nós estamos lá, você está com a sua reivindicação, eu estou com a minha, enfim. O clima, a energia que está dentro daquela sala é uma energia pesadíssima. Eu fico ruim, eu fico mal, eu não gosto de fórum, porque eu me sinto mal lá dentro. É uma energia complicada de conflito mesmo. É um local para se resolver, através da lei, das regras que compõem as leis brasileiras, aquele conflito. E é uma coisa complicada. De certa forma, essa visão diferenciada consegue amenizar essa energia e fazer com que as pessoas venham para o entendimento. O que muita gente não está entendendo, que a gente está falando aqui quase que, vocês são psicólogos, não, é uma advogada. Né? E aí é que vem a grande sacada do que é essa questão da constelação familiar, de como ela está sendo utilizada dentro dos fóruns aqui em Santa Catarina. É esse olhar humanizado sobre a situação. Não é que você vai perdoar a questão legal, não é isso? Não. Ela precisa ser resolvida. A questão legal vai ser resolvida, mas só que de uma maneira mais humana, olhando as duas partes, é isso? Exatamente, fazendo com que o outro, às vezes, só com uma pergunta, você consegue fazer com que a pessoa perceba o equívoco, né, daquela postura que ela está adotando. E outra coisa muito importante, Chico, é que, por exemplo, não quer dizer que você, atuando dessa maneira, não vá movimentar processos, né? Às vezes as pessoas precisam do conflito, elas se alimentam do conflito. O conflito, segundo Bert Hellinger, que é esse filósofo alemão, né, que é o pai, digamos, das constelações, né?
né, desse modelo de constelações, ele fala que onde há conflito há amor, há formas estranhas de amor. Então não nos cabe julgar. A gente chega nesses lugares numa postura muito de julgamento mesmo, né? Você já olha para as pessoas, então a gente aprende, né, a não ter essa intenção de julgar o outro, respeitar o outro, perceber a dignidade. Então você resgata um princípio constitucional, que é olhar a pessoa com a dignidade, respeitar o destino difícil dela. Aquilo ali, para ela, faz sentido. Não nos cabe... por exemplo, eu tenho uma colega de pós-graduação, que eu faço uma pós-graduação que também é pioneira, né, em São Paulo, que é a primeira do mundo em direito sistêmico, e uma das minhas colegas é juíza. Ela fala que no dia da semana tem as audiências de interdição ou de destituição de pátrio poder, Caramba. que ela ficava muito mal, né? Quando ela ia para as audiências, ela ficava com essa energia, ela ficava triste, ela ficava penalizada, ela olhava para as partes assim com dó mesmo, né? E quando ela passou a ter esse conhecimento dessa filosofia, ela entendeu que ela não estava no lugar dela, né? E que não lhe caberia, ela deveria olhar para aquelas pessoas com respeito. Ela falou que foi incrível a mudança para ela e do resultado também. E as partes, por incrível que pareça, por mais dura que fosse a sentença ou a decisão, a determinação, elas olhavam para ela com amorosidade, né? Porque elas se sentiam respeitadas. Então as pessoas, quando fala do humanizado, as pessoas querem ser vistas apenas como um ser humano, como alguém que está ali cheio de dores, de alegrias, de tristezas, mas que tem toda uma história por trás, que ela não é só o litígio, né? O litígio, a briga já chegou no ápice. E quando nós conseguimos também adotar essa postura de não nos misturar com esse conflito que o cliente nos traz, a gente consegue conduzir o processo de uma forma muito mais técnica, sem trazer essa emoção toda. É um assunto muito legal, muito inovador. A gente já conversou no bloco anterior, quem está assistindo está tentando captar o que é tudo isso, essas mudanças que estão por vir, mas ela também interfere no dia a dia do profissional do direito, né? E essa palestra que você vai dar hoje à noite também é uma maneira de mostrar essa nova ferramenta para a utilização. Como é que esses profissionais estão entendendo tudo isso? Então, a gente chama de uma nova consciência, né, no judiciário. E, por exemplo, os profissionais, eles recebem isso com bastante resistência, porque tem equívocos, né? Tem muitas dúvidas. Então, por isso que eu tenho ido fazer palestras nas OABs, justamente para esclarecer, né, para os colegas, para os meus pares, o que está acontecendo. E é muito importante que os advogados tenham ciência disso, porque é um movimento sem volta dentro do judiciário. Agora até as constelações já estão até na saúde, né? Então, você precisa também ter conhecimento disso justamente para defender o seu cliente. Como que vai se dar isso dentro do processo, né? O uso da constelação, ele tem sido cada vez mais frequente pelos juízes, né? Adotado oficinas, cada um tem feito do seu jeito, ainda tem muita coisa para ser, digamos que, regulada, né? Então, os advogados precisam saber sobre isso. Porque, independente de concordarem ou não, é um movimento que já tem até projeto de lei encaminhado em Brasília. Então, digamos que a gente tenha que estar antenado a isso. Então, por isso que a OAB, inclusive, para nós termos a defesa das nossas prerrogativas, né? Para a gente saber com o que está acontecendo, como que o cliente vai lidar com isso, né? A gente entende que a pessoa não pode ser obrigada a fazer uma constelação, que daí vem o que nós falávamos no intervalo, inclusive, né? Porque não adianta de nada, Chico, se a pessoa vai lá, faz e não concorda com o que ela percebe, né? Nesse movimento. Ela diz, não, eu não faço, eu não me porto dessa maneira, e continua naquela postura, né? A constelação não faz nenhuma mágica, né? Depende do ser humano, né? Depende de cada um. Uma constelação mostra, né? E você, fez uma constelação e já resolvi, não. Né? Depende muito de você, da sua mudança de postura. Então, por isso que eu trabalho muito, né, propagando essa filosofia de Bert Hellinger, esse pensamento sistêmico, que nós estamos num movimento, né, mundial de mudança, de quebra de paradigma, né, não cabe mais o cartesiano. Já é comprovado as questões energéticas, a física quântica está aí para dizer que não tem espaço vago, né? Tem aquelas experiências daqueles japoneses com a questão da água. Tem a teoria do centésimo macaco, não sei se você conhece, que fala que, enfim. Então, são coisas que as pessoas já está aí, né, na ciência, sendo comprovado que a física quântica fazendo todo esse movimento. Então, nós também não podemos
ficar querendo uma racionalidade científica, né, de um princípio que é fenomenológico. Estou me enrolando aqui. E então acho que esse movimento ele existe, é uma crescente, né? Então a gente realmente precisa estar apto a lidar com isso, porque já tem acontecido que juízes às vezes exigem que as partes participem da constelação durante uma audiência, né? E não tem sido um bom movimento esse, né? E então os advogados têm sido pegos de surpresa, inclusive, né? Então eles precisam se informar. Então eu estou fazendo esse movimento justamente para informar. Foi a minha colega a doutora Valesca, que é daqui de Rio do Sul, que fez esse movimento para trazer essa palestra hoje à noite. São muitas ferramentas que estão surgindo para o ser humano. Você estava falando da física quântica. Eu comecei a perceber agora no WhatsApp, no Facebook, de vez em quando tem alguém da energia, da questão da quântica. E eles, nada a ver com a nossa situação aqui. Eu até achei engraçado, porque começou a aparecer no Facebook sobre essa questão, e já relacionando com carrões, dinheiro, poder. O ser humano é complicado, tem que ter cuidado aí, né, com esse negócio aí, né? Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso assunto, que é interessante. Essa palestra acontece hoje à noite na OAB, é isso? Isso, que horas? Às 19 horas, estão todos convidados. Muito bem. Só para profissionais do direito ou não? Não, ela é aberta, ela é para o público em geral. É palestra na OAB, subseção de Rio do Sul, Direito Sistêmico e o uso das constelações familiares nas resoluções de conflitos. É hoje a partir das 19 horas, na OAB aqui de Rio do Sul, que fica ali na rua do Aliança Express, do lado do hotel, é bem fácil de encontrar. É muito interessante, não só você que é do direito, mas ficou curioso com relação a esse assunto, é interessante. Agora, vamos partir para um assunto que, talvez para as pessoas entenderem um pouco mais sobre isso. Como é aplicado essa questão da constelação familiar na resolução lá dentro do fórum? Como é que os juízes estão trabalhando com isso para que as pessoas entendam aquilo que eles estão falando, mas eu não sei do que eles estão falando. Como é que funciona na prática? Então, ainda não existe um formato, né? Tem vários estados aplicam de vários jeitos, né? Depende muito do juiz. Aqui no estado já tem acontecido dos juízes criarem oficinas, né? De conversa em família, oficinas de direito sistêmico, de diversos nomes, onde tem profissionais, né, facilitadores de constelação que trabalham como voluntários, e as partes que quiserem participar, elas são convidadas, né, a participar desse movimento. E então ainda não existe uma regulamentação de como ele se dá exatamente, né? Provavelmente, como eu falei, tem um projeto de lei já para que ele seja oferecido em todos os locais. E as pessoas, então, elas são convidadas, elas participam se quiserem. E há um facilitador, normalmente não é o juiz que faz, né? É um profissional habilitado, capacitado para isso. E se percebe grande êxito, né? E a diminuição da reincidência, quando a pessoa realmente observa que a postura dela era outra diante daquele conflito. É por isso que eu falo que é uma releitura do conflito. É uma nova forma de olhar para o conflito, né? Onde você resgata a autonomia de vontade da pessoa, a sua própria dignidade, porque muitas vezes, Chico, uma sentença não resolve o problema, né? Você tem uma sentença, você vai precisar executar aquela sentença e ainda assim não quer dizer que seja cumprida. Isso tanto fazem qual área. Por exemplo, na trabalhista, você pode ter lá uma sentença condenatória de uma empresa que ela tem uma postura que não costuma pagar, né? Faz de tudo para burlar o que tem, os seus bens, enfim, para não ressarcir aquele funcionário da qual ela recebeu uma condenação. Então, isso que eu quero dizer, né? Uma sentença não garante nada, né? Então, as pessoas estão cansadas disso. Por outro lado, as pessoas ainda são muito vítimas, né, Chico? Elas gostam de ficar a culpar. Ou é a sentença que é do juiz que não foi boa, né? Ou alguém é o culpado, né? O advogado que não trabalhou direito. Então, a gente se coloca num lugar em que a gente não se expõe mais a esse tipo de situação. A gente deixa claro para o cliente que depende muito dele, né? Que existe toda uma questão sistêmica implicada que vem da história dele, né? Então, às vezes, porque um processo que foi distribuído no mesmo cartório, um anda mais, outro menos, né? Você vai ver, tem toda uma questão sistêmica implicada nisso. Então, é muito interessante. O leque de atuação é gigante, né? E cada um aprende a fazer isso, a aplicar, trazer para o seu conhecimento. Tanto é que a questão sistêmica cabe para qualquer área de relacionamento, né, Chico? Não é? Agora já veio
para a saúde, também a pedagogia sistêmica. Então, quanto mais você tem consciência que cada pessoa pertence, tem um sistema familiar que vem dali, a origem também daquilo que ela carrega, né, e traz, né, para um conflito. Bert Hellinger fala, inclusive, é uma desconstrução quando você estuda filosofia. Ele fala que não existe bala perdida. Né? Ou seja, não foi por acaso que aquela pessoa recebeu aquela... Então, quando você percebe isso, você toma consciência, né? Você adota um outro olhar, porque você não consegue mais sair ileso disso, né? Fazer de conta que você não sabe. A gente fala que à medida que você vai abrindo, né, trazendo campo de informações, você não tem como retroceder, porque você sabe que aquilo ali pode acontecer. Então, por exemplo, eu que trabalho muito na área de família, aí tem um casal que está num litígio e tem uma criança implicada ali. Está na história. Para quem que eu vou olhar? Para a criança. Se eu comprar a briga e entrar porque eu quero que ela saia de casa, eu quero uma separação de corpos, eu quero... Né, se eu entrar nisso, eu vou estar me implicando no conflito e não vou estar conseguindo olhar para o que precisa ser olhado. Eu, advogada. Então, é a nossa postura que é muito importante. Por isso que eu digo que é uma questão revolucionária isso, cara, porque você usou um exemplo bem interessante. Pai, mãe, um litígio, separação, tá ok, e a criança. Tá, tudo bem. Aí vamos esse pessoal todo para um tribunal, tem o advogado de um lado, o advogado de outro, defendendo interesses de um lado e de outro. Estão preocupados o advogado do pai com o pai e o advogado da mãe com a mãe. Né? A preocupação de pai e mãe, muitas vezes, não é nem com a criança, mas com o conflito. Com o fim do nosso casamento, o fim da nossa relação, a raiva que eu estou de você, e eu não quero deixar essa criança contigo, mas nem a pau juvenal. Não é porque eu até posso entender que ficaria melhor com o pai ou ficaria melhor com a mãe. Mas eu não quero aceitar porque eu não quero aliviar para essa babaca dessa mulher que me fez sofrer, ou para esse otário desse homem que me faz sofrer tanto. E esquecem dessa criança. Pai esquece, mãe esquece, o advogado de um, o advogado de outro esquece. Todo mundo esquece, a criança fica lá no meio, levando pancada e vai sofrer essas consequências para a vida. Vai carregar isso para a vida. Pai e mãe não se dão conta, mas a criança é que vai carregar isso para a vida. E quando você percebe, quando você se dá conta de que em um tribunal você pode ter um outro olhar sobre esse conflito, para que esse pai e essa mãe resolvam seus conflitos legais, porque haverá uma decisão naquele momento, né? Haverá uma decisão sobre esse conflito. Mas de que o olhar dos dois, primeiro de um entendimento do que aconteceu entre os dois, o porquê que aconteceu entre os dois, mas de que isso não pode gerar um conflito para essa criança que vai levar isso para a vida. Quando isso começa a acontecer, é muito legal. E aí é que eu estava querendo chegar até você que está nos assistindo para ver de como é importante essa aplicação da constelação familiar na resolução de conflitos. Vai haver uma decisão, de qualquer jeito, certo? Com a constelação ou sem a constelação. A vantagem é que talvez com a constelação esse conflito chegue a uma resolução que seja bom, seja boa para todo mundo, não só a questão financeira de decisão, mas que essas pessoas não precisem levar isso adiante. Essa criança não precisa crescer com esses problemas, não precisa conviver com isso. E que esse pai, que essa mãe, lá na frente, e aí vem uma questão do que pode acontecer na frente. Ok, nós brigamos muito pelo nosso filho no tribunal. Vamos ao máximo da nossa ignorância, da nossa raiva. Muito bem, resolvemos, o filho ficou com a mãe, o filho ficou com o pai, mas ficou com muita raiva, com muito ódio. Essa criança cresceu e lá na frente acontece uma desgraça com essa criança. E aí o pai, puxa, eu podia ter feito diferente. Aí é o arrependimento que já não adianta. Exatamente. Então, o que a gente percebe é a restauração dos laços, né? O que busca mesmo é restaurar os laços. Porque muitas vezes, quando a questão chega num extremo, assim, não há possibilidade de haver mais diálogo, né? E tem uma criança implicada ali, ela precisa do pai e da mãe. Inclusive, eu, enquanto advogada, né, a forma como eu coloco justamente no atendimento, já que a pessoa vem justamente carregada de emoção, eu sempre falo que esse olhar ajuda a tirar a emoção. Né? Você traz o cliente para um estado de realidade, você tira ele daquele transe de dor, né? É um transe que parece uma hipnose, a pessoa não está conseguindo raciocinar. E se eu, enquanto advogada, me implicar naquilo ali, eu vou entrar na onda do cliente e vou lá processar. Com faca nos dentes.
Exatamente. Sangue nos olhos. Então, quando eu tenho esse olhar, essa consciência, eu tenho uma responsabilidade maior implicada justamente por eu ter consciência de como essas ordens atuam e o quanto aquilo é prejudicial para aquela criança, né? E isso se dá não só, como eu já falei antes, em todas as áreas, né? Inclusive compensação no meio ambiente, também o equilíbrio, né? Então, mas assim, nessas áreas onde envolvem, né, menores ou idosos, que são partes frágeis, nos cabe olhar para isso. Então, às vezes, o advogado, quando ele se implica naquilo ali, ou até o juiz, né, quando ele não tem essa postura, teve um juiz já que participou de um curso e ele considerou que ele realmente julgava o pai dele, que tinha problemas com álcool. Nas pessoas que Exatamente, entende? Então, você fica só com a parte técnica, a parte legal, que é a mais importante para nós. Volta. Olha só, eu gosto de tirar algumas coisas que são fortes para despertar o interesse de quem está assistindo. Olha só, um juiz que acabou fazendo o curso para entender o que é constelação familiar, se deu conta de que quando ele julgava pessoas, ele julgava o pai dele, que era alcoólatra, que o havia feito sofrer. E a gente faz isso de maneira inconsciente. Não é que o juiz, não, vou ferrar com esse cara porque esse cara é a cara do meu pai. Não, gente. De maneira inconsciente, a cada um que ele julgava, ele depositava o rancor, a raiva, a tristeza, o desamparo de um pai que teve problemas com álcool. Olha que coisa interessante isso. Então, quando o juiz entende isso, ele vai virar bonzinho? Não é que ele vai virar bonzinho, não. Ele vai virar imparcial. Não vai julgar com parcialidade, pensando em alguma coisa que está lá no seu subconsciente. Vai julgar aquele caso de acordo com como ele merece ser julgado, de maneira imparcial, sem colocar os seus sentimentos nisso. É interessante isso. Exatamente. Inclusive, Bert Hellinger fala que nossos atos, 97% são movidos pelo inconsciente. São, né? Que saco então, só isso, 3% né, é consciente. Desculpa a expressão que eu usei agora, que é popular, mas é horrível. É horrível. É horrível. Gente, para mim, eu particularmente difundo essa ideia porque foi muito transformadora na minha história, na minha vida, né, pessoal. E eu aplico isso no meu dia a dia. Por isso que eu faço esse movimento de compartilhar com as pessoas a minha experiência. Não tem intenção de nada, tudo está certo, né? As leis são maravilhosas e justamente eu quero isso, que a gente possa, né, exercer a nossa profissão, que é aplicar a técnica da legislação, e não está implicado nisso, porque inclusive o advogado, se você for olhar, né, muitas vezes você justamente atrai situações, clientes, que têm a ver com a sua história. Então você está usando o seu cliente para se curar. Né? Então você para de fazer esse movimento, né? Porque senão você perde qualidade de vida. A gente tem um livro de Bert Hellinger que chama Ordens da Ajuda, que eu recomendo a leitura, porque ali fica muito claro isso. Porque a gente, quando se implica nas coisas, a gente perde qualidade de vida. Tem advogado morrendo infartado, tem advogado se colocando em situação de risco e não está percebendo que é um movimento inconsciente, que existe algo sistêmico por trás. Então, eu falo, é assustador isso, quando você se dá conta que 97% do que a gente faz é movido por forças, né, dinâmicas ocultas do nosso próprio sistema. Sabe, quando eu trouxe aqui a Sheila, foi no passado, né? Tu não veio, só veio ela. Nem tu também, só veio a Sheila. E aí eu a entrevistei no mesmo patamar de entendimento. As pessoas, a grande maioria, não tem conhecimento do que é uma constelação familiar e há uma dificuldade de entendimento, porque você tem que entrar dentro da filosofia e entender de como ela funciona. Mas eu não esqueço de uma coisa, que minha mãe estava em casa assistindo, ela está lá com seus 70 e alguma coisa, poderosa, maravilhosa, e aí eu cheguei em casa para almoçar, fui almoçar na casa dela, ela estava assim, o que foi, mãe? Chocou? Choquei. Por quê? Boa aquela entrevista que você fez com aquela moça, né? Assim, legal, né, mãe? Ela assim, caramba, como a gente carrega porcaria, né? Como a gente carrega porcaria. E nem é minha, era da minha mãe, da minha avó. Minha mãe, com toda a simplicidade de entendimento da vida, percebeu de quanto que ela, mulher, ser humano, carrega de coisas que vieram da sua mãe, da sua avó, bisavó, tataravó, e a gente nem se dá conta. Não só pelos meus próprios problemas, pelas minhas próprias coisas, do meu vivenciar nesta vida, mas de outras pessoas. E a gente não se dá conta disso, né? E quando você entra nessa seara da constelação familiar, você começa a entender essa carga, não é carga, sobrecarga que a gente leva, né? Que não é necessária. Mas é muito interessante. Vai anotando essas coisas, você que está em casa. Hoje a gente tem tanta facilidade de conhecimento, você pega esse negocinho aqui, você clica aqui, bota lá o nome, você já tem uma definição, já tem muita informação.
E eu até comentava hoje de manhã de como é importante que o pessoal da terceira idade, a gente estava discutindo aqui antes, aqui na emissora, a importância de a gente pensar em quem é da terceira idade que está nos assistindo. O Brasil está um país que está envelhecendo, né? E a gente tem hoje um grande público de pessoas de 40, 50, 60 anos que gostam de assistir a TV aberta. Ah, eu não vou ver um negócio do Facebook, que eu nem sei mexer nesse negócio, né? Não vou lá no WhatsApp, lá que isso aqui é uma coisa do demônio. Mas, enfim, eu já estava comentando de como é importante a gente pensar nas pessoas que têm mais idade, que estão assistindo a televisão, e de como essas pessoas também querem ter acesso às coisas novas. Ela tem medo, mas quer conhecer. E a gente comentava de um curso para saber mexer no telefone, nos smartphones, para entrar nos grupos de WhatsApp, etc. e tal. Mas as pessoas têm curiosidade. Então, você que está assistindo, vai anotando esse nosso Constelação Familiar, Bert Hellinger, e vai procurando aí no seu... Faz esse exercício de casa aí no teu telefone para chegar a esse conhecimento. Vamos voltar para a palestra de hoje à noite. Então, repetindo, bota de novo na tela a arte, Léo, para a gente fazer esse convite novamente, tanto para quem é da área ou não é da área, é isso? A partir das 19 horas, no auditório da OAB de Rio do Sul, que é um auditório fantástico. Já foi lá? Não, primeira vez. É muito legal, bem confortável, bem gostoso, bem acolhedor. O direito sistêmico e o uso das constelações familiares nas resoluções de conflitos. Alô, meus amigos do direito aqui de Rio do Sul e de todo o Alto Vale, está aí uma grande oportunidade, né? Nossa, excelente, como eu falei, né? Muito importante que todos sejam informados sobre isso, né? Porque é uma realidade já dentro do nosso judiciário. Então, nós, como operadores do direito que estamos, né, levamos os processos à justiça e mais dia, menos dia, vamos nos deparar com essa situação. Então, é importante a gente ter esse conhecimento até para saber como lidar com ela. Voltando a dizer, né? Aqui a gente só faz uma cosquinha na sua curiosidade. O ato de procurar mais informações depende, como tudo nessa vida, da decisão de cada um de vocês. Mas o convite ao pessoal da área de direito, vá conhecer, vá entender o que é esse movimento. Santa Catarina é um estado pioneiro também nessa situação. Já em quantos fóruns e quantos tribunais já estão se utilizando a técnica da constelação? Aqui no estado? Você tem esse número? Aqui no estado, nós temos, tem juiz são pontos isolados, em Florianópolis, aqui em Camboriú, em Jaraguá, certo. Araranguá, certo. E os municípios, agora não lembro todos de cabeça, né? Mas os juízes, inclusive, quando eles já entram na escola da magistratura, já tem essa cadeira, né, como disciplina para eles aprenderem. É importante que, na verdade, esse conhecimento se difunda, inclusive na graduação, né, para os alunos. Aqui, né, aqui no curso, aqui em Rio do Sul, nós temos um curso na unidade tão bom, tão bem conhecido. Já ali já começa a abrir os olhos dessa moçada. Porque a gente sai da graduação só sabendo sobre processo, né? Você sai com sangue nos olhos querendo processar, né? Não com essa possibilidade de você olhar além e perceber o que o cliente está trazendo, né? Então, é uma nova postura, né, do profissional no atendimento, enfim, na condução do processo. No meu escritório, a Sheila vai lá facilitar a constelação, tem duas vezes ao mês. Aqui sábado agora passado. Exatamente, né? Ela vai 2 vezes ao mês no escritório. Eu não facilito constelação, né? Meu atendimento sou advogada, né? Eu falo do meu lugar de advogada, então que estou aprofundando o conhecimento disso justamente para trabalhar de uma forma mais efetiva, né? Como é que teus clientes estão encarando isso? Os meus clientes, então, depende muito, né? Tem cliente que não quer ouvir o que eu penso sobre isso, né? Quando uma mãe vem e fala que o pai não cuida bem do filho, os pais separados, né? E daí quer mudar o regime, a guarda, quer o horário de visitas, fica muito claro que a mãe não entende que pai e mãe têm o mesmo valor, né? Certo. Então, ali mostra um desequilíbrio. Aí a pessoa muitas vezes não quer ouvir isso, né? Eu falo, você está tendo uma postura de alienadora, né? Tanto o pai também, né? Acontece de não considerar que a mulher, isso é recíproco muitas vezes. Então, ali já fere uma dessas leis que trazem equilíbrio a todo o sistema, né? E um sistema, dá para comparar um móvel, né? Quando uma peça está fora do lugar, desequilibra ele tudo, fica todo né? torto, né? Então, isso aí fica muito difícil para aquela criança lidar com essa questão, onde, inclusive, ela tem que escolher que lado ela fica, né? Imagina uma criança escolher, cara. Passar essa responsabilidade para uma criança. Escolhe, quer pai ou quer mãe?
É horrível, né? Então são coisas assim, Chico, eu digo que simples e óbvias, mas eu acho que o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes ele está tão na cara, mas a pessoa não está percebendo porque ela está naquele momento de uma carga emocional muito pesada. Então nós, advogados, temos a possibilidade de estancar, né, pelo menos aquela hemorragia, ou a verborreia de dor e palavras. Né? Legal. Nosso tempo acabou. Oh. Mas o importante é que a gente possa despertar a tua curiosidade, teu interesse, que é um movimento interessante, que não tem volta, né? E cada vez mais será difundido e falado em todos os ambientes, não só nos tribunais, mas aí na sua casa também. Eu conversei com a doutora Eunice Schlick, que é presidente da Comissão de Direito Sistêmico da Seccional de Florianópolis e que vai estar dando essa palestra hoje à noite, às 19 horas, aqui na OAB, em Rio do Sul. Estão todos convidados. Exatamente, estão todos convidados. Eu quero desde já também agradecer à doutora Valesca, né, e à OAB de Rio do Sul por estar acolhendo esse movimento. Voltamos amanhã, quinta-feira, com toda a manhã. Até lá. Beijo.